Teu Espírito, Senhor, vem preencher meu coração, faz-me forte e fiel, um servo teu. Fala galera, sejam bem-vindos ao Café Católico, aqui quem fala é o seminarista José, e hoje estou aqui com 4 irmãos aqui de caminhada, porque a gente vai hoje esclarecer para vocês, mostrar como, de fato, na realidade, é a vida dentro do seminário. E para falar sobre isso, para falar sobre a realidade do seminário, está aqui comigo Anderson. Opa, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em que horário vocês estarão ouvindo esse podcast. Eu sou o Anderson, sou seminarista do Seminário Propedêutico da Diocese de Joinville. E estamos aqui, né? Com o Zé, com o Luiz, com o Bruno e com o Gabriel Bach. Ele já adiantou as apresentações aí, Luiz? Olá, eu sou o seminarista Luiz e eu não vou fazer a apresentação padrão dos seminaristas. Conosco também, Bruno. Oi, eu sou o Bruno, sou seminarista da Diocese do Propedêutico Adulto e resido aqui junto com os filósofos na Casa de Filosofia em Brusque. E agradeço também ao José pelo convite, por esse bate-papo sobre a vida no seminário. Estamos aí. E ele que já participou de um episódio com a gente, Gabriel Bach. Dispensou apresentações, né? Aoba! Esse aí, então com essa galera aí, agora a gente vai conversar um pouco, partilhar nossas experiências dentro do seminário, então pega o seu café e vem aproveitar esse episódio. Então, beleza. Assim, ó, para dar um ponto assim para começar, eu fiquei pensando assim, tem uma coisa que surpreendeu muito vocês quando vocês entraram no seminário? Tipo, que foi um choque, acordar assim, cedo. Tipo... Primeiro ponto. Primeiro ponto. Mas depois da costume fica de boa, mas é acordar cedo. Sei lá, eu não sabia muito bem como que era a vida no seminário. Tipo, tu recebe o horário lá antes de entrar no seminário, mas na vivência é bem diferente, sim, sabe? Então, pra mim, a vida como um todo foi uma coisa bem nova, assim. Mas o que me assustou bastante foi o Santos Anjos, com certeza. Pra mim foi comer com bastante gente, assim. Comer de galera, né? Quando eu cheguei no seminário, eu cheguei na hora do almoço, né? Eu comia, poxa, era eu, meu pai, meu irmão. De repente tem uns 20 comendo e falando ao mesmo tempo, aquela gritaceira, né? E aqui a gente é bem silencioso aqui no seminário, né? Sim. Sim, aqui todo mundo conversa entre si e com as outras mesas, né? Pois é, um pouco disso que me surpreendeu também, que nem o Zé comentou ali de parecer... A gente pensa que é um mosteiro antes de entrar propriamente no seminário, né? A gente pensa que todo mundo vai estar em silêncio, todo mundo vai estar rezando o tempo todo, mas na verdade não é bem assim, né? Vai muito dos momentos também, é um pouco diferente do que a gente pensa quando a gente vê lá de fora, né? Porque a gente vai falar assim, que sim, a gente reza, a gente estuda bastante, mas aqui a gente tá principalmente para mostrar que a gente não faz só isso, né? Você entra no seminário, não passa o tempo todo ou trabalhando ou de joelho na capela, né? Porque às vezes você imagina. Mas então, essas coisas, elas surpreendem, né? Assim, tá com uma galera, assim, né? Comendo ao mesmo tempo, e é buffet. Eu me lembro que uma coisa que me surpreendeu um pouco até em relação à comida, assim, porque em casa era acostumado, comer bem, mas era, a carne ali, né, ou arroz ou macarrão, e sei lá, uma salada, e deu. Daí você entra no seminário, daí, porque como é 20, né, ele quer agradar, meio que tentar agradar o gosto de todo mundo, daí 5 tipos de salada, e tem arroz, e tem macarrão, e tem carboidrato e carne. Daí fica aquele buffet mesmo ali, né, no refeitório. Parece que tá comendo todo dia, parece que tá num restaurante, A quantidade de louça também é bastante, né? A quantidade de comida é bastante, né? E daí a gente sente a realidade. Sim. Nossa, excetuando o Gabriel Bach, o Anderson não sei, ele vai me responder agora, mas tirando o Gabriel Bach, a gente começa a sentir o resultado dessa comida nas roupas depois de um tempo, né? Não, tranquilo pra mim. Faz parte do processo formativo. Se isso não está acontecendo, tem algo errado. Esse time que não engorda, mas o seminarista padrão engorda no seminário, né? Fazer o que, né, irmão? Deus me abençoa com...
O Bach, tantos um anos bom de seminário e metabolismo. não ganha peso, Bach. É um dos Poxa. poucos agraciados. Nossa, só que bem. Pois é. Eu não engordei nada desde que eu entrei no seminário. Na verdade, eu engordei 1 quilo, pra não falar que eu não engordei nada. Eu entrei pesando 61, agora tá 62. Só na graça. Se tirar a barba, Pois que a é, gente já- tá vendo agora, que os já ouvintes estão vendo, peso tirar a normal. barba, já volta pro texto. A gente passa também umas aventuras, assim, às vezes no seminário, né? Quem aí tem talvez alguma história de aventura e quer começar a ser uma coisa meio doida aí que passou no seminário? Pra dar uma luz, eu vou começar, né? Porque eu, Luiz e o Bach estávamos presentes, né? Nessa história. E ainda tinha o Matheus, né, irmão do Luiz também, né? Essa é boa. Na nossa gloriosa viagem, que era pra gente sair 8 horas da manhã de Brusque, e a gente chegou 8 horas da noite em Joinville. Porque tudo começa já no dia anterior, um dia antes da viagem, né? Porque a gente tinha Kombi no seminário, né? Que é padrão, porque Pô, se foi você alguém não viaja de mais Kombi no doido, seminário, você também não passou não fez o processo formativo completo, se você não andou de Kombi em algum momento no seminário. E daí, num dia anterior, quebrou a barra de direção na Kombi. Daí já teve que ser enviada pro concerto. Daí, no outro dia, era pra galera sair, a gente sair, né? Ter a missa, sair 8 horas da manhã, cedinho, só tomar um café e sair. Mas a Kombi não tava pronta, né? Porque aí você não acha peça de Kombi em toda esquina, né? Então tiveram que ir em outra cidade buscar a peça para consertar a Kombi. E tinha um aviso que já havia sido dado há algumas semanas. Já estava se percebendo que a embreagem da Kombi estava com problema. Era um problema, era uma questão anunciada, mas sabe como é a fé, né? A fé a gente acredita que vai dar. E daí partimos, né? Partimos depois de esperar, depois da Kombi ficar pronta lá por perto das 3 horas da tarde. Né? Então todo mundo foi para embora, a gente também almoçar, a gente ficou para almoçar no Brusque. Beleza, descansamos, né? Tudo. Lá, veio a Kombi. O Bach com a mudança. Porque o Bach estava saindo de Brusque, né? Então eu tava levando tudo, não ia se deixar mais nada lá, né? Daí pra Floripa. E daí a gente vai e daí aconteceu um probleminha, né? Durante a estrada, né, Luiz? Eu acelerava e a Kombi não andava. Eu acelerava, a Kombi não andava. Né? Feirão de toalhas. O que deu pra fazer foi que o Luiz levou a Kombi pro feirão de toalhas, né? Que daí tinha a graça ainda, pelo menos tinha internet, dava pra gente comprar Coca-Cola. Então tinha internet, tinha sombra, tinha o vento bom e tinha Coca por algum motivo, eles vendiam Coca no feirão de toalhas. E tinha chips. Suficiente para os cenários sobreviverem. Ou seja, dava pra gente sobreviver uma semana ali, se precisasse. Daí começou o drama de enviarem o guincho para buscar aquela Kombi, né? Porque foi uma enrolação que não chegava nunca aquele guincho. Então, mas resumindo, né? Daí enviaram o guincho, era para enviar um táxi pra gente não enviar o táxi junto, né? O seguro não enviou só o guincho, não enviou o táxi. Daí fui eu junto com o cara do guincho lá, porque o cara não queria entrar sozinho em Joinville, e os outros irmãos chamaram um Uber, né, pra ir de Penha, a gente tava em Penha, né, de Penha até... Sei, eu sei que Dá saiu quantos caro. quilômetros ali Uber. de Penha até Joinville? Saiu caro. Saiu bem Imagina. caro. E é isso, essa foi a saga, né, de fazer uma viagem, né, percebe que uma viagem de seminário... Algo que é para ser calculado para assim, fazer umas 2 horas pode se transformar em umas 12 ali, fácil. Eu sei que depois dessa viagem o Uber vive mandando mensagem pra mim, dizendo pra mim fazer pacotes e planos. Ele acha que eu gasto bastante. Esse cara é bom. Não sei se vocês têm alguma outra história aí de tipo... Viagem às vezes rola umas histórias loucas em viagem, né? Essas viagens, nas idas e vindas do seminário. Amém. Eu quero ser escravo de tuas promessas, meu Deus. Eu sou escravo
promessa, feito pra amar até o fim. Eu sou escravo de tua promessa. Sou feliz vivendo assim. Olha, vou contar uma história que sim, que foi agora recente, né? Tava eu, o Patrick Hiller e o Anderson, né? Aí a gente foi arrumar. Na verdade, o Anderson tava reformando o suporte do Círio, né? Aí o padre falou assim: tem que trocar ali o prego no meio ali, porque tá deixando o Círio muito bambo, né? Aí o Anderson foi lá e pegou uma barra, aquelas roscadas assim, de uns 30 centímetros, assim. Aí ele cortou, mas tá muito grande, né? Ele falou e fez o quê? Deixou 20, né? 1 centímetro. Aí, mas o padre olhou assim: isso aqui vai estourar a vela. Ele disse: não, é que esquenta, né? Esquenta a ponta e... fazer o quê? Pegamos, fiamos um negócio no fogo do fogão. Aí fomos, né? E indo devagarzinho, assim, colocando a vela. Aí o Matheus aqui, o Matheus chegou e olhou assim: você vai demorar o dia inteiro? Mas a gente tem que ir devagar. Não, tem que ser um pouco mais com força. Aí ele foi ajudar a gente, né? Que ele botou um pouquinho de força, o fundo da vela fez assim, ó. Saltou assim. Aí ele, caramba, e agora como a gente vai fazer, né? Tá, primeiro vamos tentar consertar, né? Era horário de descanso, né? Fomos lá e pegamos vela derretida, tentamos colocar, lixamos. Daí na hora não tudo dava, é válido pra dar lixar certo. a vela, gente. Lixar o Círio Pascal. A criatividade vem. Na hora tudo é válido. Pra tentar consertar cagados, né? Vale tudo. Olha, ficou certinho, né? A gente deu uma raspada, assim, né? Fizemos uns detalhes pro Círio. E daí, se você olhar da posição correta, tu nem percebe que tem nada errado com o Círio. Assim. Agora tu vai pro outro lado. O problema é que na posição que eu sento na capela, eu vejo todo também. o rachado. Eu fico olhando pro rachado e falo assim: meu, o que eu fiz? Só sei que eu fui pra Semana Santa final de semana e eu nem quis nem ajudar a colocar o Círio. Vai que eu quebro. Não, isso cai num tópico bom, né? De quebrar coisa no seminário. Né? O Bach tem história que falou. Tem não, no meu propedêutico, o Mikael, graças a Deus que estava no último dia do tempo pascal, mas o Mikael me deixou cair, ele esbarrou no Círio e o Círio caiu e quebrou-se todo. Pensa o desespero do menino, o Padre Edson. Meu Deus do céu. E aí Não, isso foi no primeiro ano da filosofia, minto. No propedêutico foi o Juvandir que deixou o Círio cair na brita. Aí encheu de furo no Círio. Então a gente sabe que Círio é uma coisa muito complicada para se mexer em seminário. Tem que se tomar todo cuidado, toda precaução. Não, tanto que eu que me conheço, quando começaram a mexer, essa história que o Luiz contou, que começaram a mexer, foi no final, quando eu tava acabando a minha louça. Cara, eu nem cheguei perto, eu dei uma olhada, eu falei assim, nem vou dar ideia, nem vou encostar no Círio, porque... Não quero contribuir pro desastre. Me conhecendo. Pois é, ano passado também um rapaz ali, o Diógenes, ele quebrou um Círio Pascal lá no seminário, eu não sei como. Eu só sei que eu cheguei lá no seminário e o Círio Pascal tava no meio, assim, cortado, quebrado, né? Falando em Semana Santa, Círio Pascal me lembrou Semana Santa e me lembrou a Vigília Pascal de 2018, que chamaram alguns seminaristas para servir na catedral e eu fui um dos sorteados, né? E beleza, né? O rapaz lá passou a função pra gente, eu ia na naveta e um colega meu ia no turíbulo, né? Se ensaiamos tudo, fizemos tudo certinho. Aí acenderam o fogo novo e nós estávamos usando as brasas do fogo novo para acender o turíbulo, né? Porque era mais fácil. Estava já pronto, a gente aproveitou ali. Beleza, a procissão de entrada foi, o
o bispo incensou o altar, tranquilo, né? Começaram as leituras, desculpa, não tenho profissão de entrada, errei aqui o negócio, né? Porque é sábado santo. Aí, beleza, né? Teve as leituras, e na 10ª leitura nós vimos um senhorzinho. A gente tava lá fora esperando para entrar, né? E a gente viu um senhorzinho com um regador. E a gente pensou, beleza, né? Senhorzinho com um regador, normal, tranquilo, um senhor com um regador perto de um fogo. Aí a gente continuou nada de estranho, né? Um cara com regador. Prestando atenção nas leituras ali, tranquilo, de repente o senhorzinho estava muito perto do fogo com aquele regador e ele jogou água e apagou o fogo na 11ª leitura. Não ia dar tempo da gente fazer fogo de novo, né? Ele já tinha apagado, Que beleza. aquela fumaceira do negócio apagado lá. Aí, tá, né? A gente ficou assim se olhando com aquela cara de desesperado, né? Meu Deus, e agora, né? Falta uma leitura para começar pro Evangelho, né? Já tinha dado glória e começava estava na primeira leitura do Novo Testamento. A gente ficou se olhando assim um pro outro, falando, e agora? Agora vamos com o que tem aí, né? Com o que sobrou, a gente pegou um pedacinho de brasa que tinha ficado acesa lá, mas não deu nem pro cheiro. O bispo olhou pro Turíbulo e falou, tá fraco? O senhor nem sabe, bispo. Você sabe da metade. Bom, já que estamos nesse clima de história de concílios, eu, na verdade, fui agora, nessa Semana Santa, concílio. Concílio? Foi meio estranho, né? Concílio? Na minha paróquia, a gente foi Continua. servir no Sábado Santo, só que foi, na verdade, por pouco, que só estava eu, o padre, e mais um seminarista, o Mateus. E eu estava com o Turíbulo sozinho e o Mateus com o missal. Não sei o que passa na cabeça do padre que ele me dá o cílio para me segurar, só que com uma mão. E o cílio da minha paróquia é gigante. Então aquele momento que eu segurei o cílio e começou a escorrer pela mão assim, e eu suando frio, eu falei, meu Deus. Daí passou uns minutos assim, sabe aquele que está no limite, assim, aí o padre veio e pega o cílio, assim. Então foi, quase que ficamos sem cílio na paróquia, mas deu. Mas foi o Espírito Santo ali que eu clamei e deu certo. Tava suando frio já. Mais uma história com o Círio. Quando eu tava servindo na minha paróquia, no ano que o padre Alex fazia pastoral lá ainda, quando era seminarista, a gente fez a procissão da Pia Batismal, do Círio, da Pia Batismal, pra Mesa da Palavra, algo assim. E eu sei que ele me encarregou de carregar o Círio. E aí tava eu carregando o Círio, só que o Círio já estava aceso há um bom tempo. Dali a pouco eu dou uma tropicadinha assim, vem toda aquela cera de vela na minha túnica, no meu braço. Caramba! E eu com aquela vontade de gritar e tendo que morder o beiço pra não gritar, né? Pra aguentar firme e conseguir chegar até o final. Meu Deus do céu, acho que foi uma das piores dores que eu já senti na minha vida. Tirando a sem parte... poder gritar, sem poder fazer nada. Não, eu ia falar que tirando a parte da Foi dor, outra complicado. coisa que alguns seminaristas passam em algum momento, ele se pergunta e fala assim, ele vai perguntar pra alguém sabe como que tira cera de vela da túnica, né? Todo mundo em algum momento tem que ou pesquisar no YouTube ou perguntar pra alguém, tipo, como que tira cera de vela? Falando em se segurar agora, uma das coisas que o seminarista tem que aprender conforme vai passando os anos é se segurar para não rir durante as celebrações, né? Seja na capela, principalmente na capela. Tem que se desenvolver seu próprio método. Morder a língua, morder o beiço, se dar beliscão. Às vezes é difícil. Tem que desenvolver o método, porque é complicado. Cada coisa que a gente passa, por estar celebrando todo dia, por estar convivendo todo dia com as pessoas, a gente acha muita coisa engraçada e faz referência a muita coisa. Então, pra tu tá concentrado na missa e no outro momento tá dando gargalhada... Pior que você sabe que não pode olhar pro outro, porque se você olhar para outra pessoa, você vai dar risada junto com ela. Mas uma força maior faz com que você olhe para a pessoa e os dois dão risada e passa por esse... É muito isso. Uhum. Porque pra quem não, pelo menos no... Ainda mais que no nosso senta um seminário de frente aqui pro outro, né? Eu acho que também é assim. Os ouvintes às vezes não sabem, então a capela é organizada de forma que a gente faz fileiras, então fica de umas fileiras de frente para as outras, então eu fico meio que metade de cada lado. Então a gente se olha, né? Então, para o ouvinte ter noção do que acontece, então é diferente que às vezes quando você está numa comunidade, né? Que
Você tá olhando lá pra frente, é mais fácil disfarçar se acontece alguma coisa. Se olhar pra cara de alguém, você tem que olhar pro lado. Pra gente não, a gente basta então olhar pra frente, que é a posição normal, a gente tá olhando pra cara de alguém. E o cidadão tá rindo ali junto, pronto. Aí tá feito o estrago. Ih, você tá dormindo. Dormindo, não sei o que é isso. Não, o pior não é nem quando a pessoa tá rindo, é tá quando quase, tu vê né? que ela tá Tá tentando quase. segurar o riso. Ela tá assim. Uma classe, na verdade, que eu até já contei essa história no podcast, que eu contei quando eu fiz o Mestre da Trapaçadas de Liturgia, que né, não citei, né, mas que envolveu o baque, né, que eu acho que foi um dos dias que... Aquele dia ninguém se segurou, né? É. Não, aquele dia eu queria chorar, eu queria enfiar minha cara no buraco e sei lá, cara. Meu Deus do céu. E naquele mesmo. A gente tava celebrando de manhã justamente porque a gente tinha convivência aqui na teologia. E o padre Adalberto veio na frente com os propedeutas. E eu cheguei aqui e já tava todo mundo aqui da teologia sabendo do caos já. Porque... O padre Adalberto contou pra todo mundo. Sim, pra quem talvez não ouviu aquele DS falando rapidinho, mas vocês podem ouvir lá, eu contei melhor lá no... Mas basicamente o Bach foi cantar uma música e... Somos gente nova vivendo a união, somos povo semente de nova nação. Bom, as palavras não saíram direito. Todo mundo começou. Foi tipo assim. E cara, o padre não conseguia parar de rir e ficou. E quase que não teve missa. E agora, diácono, o que eu faço? Assim. Termino de rir, ué. Oremos. Ó Deus nosso. Foi exatamente assim, gente. Ai, cara. Eu tive que parar de tocar depois o resto da missa, porque o padre não conseguia não conseguia ficar sério quando eu tava tocando, porque ele achava muito engraçado. E foi assim, a missa inteira. Coisas que a gente passa no seminário. Eu sou escravo de tua promessa, feito pra amar. Lindo isso, né? Até o fim. Eu sou escravo de tua promessa, e não tenha dúvida, e sou feliz vivendo assim. Uma vez eu estava responsável de puxar as primeiras vésperas do Advento, do primeiro domingo do Advento. Aí beleza, né? E tá, começou lá, vinde a Deus meu auxílio, né? Beleza, quem disse que lembrava que era a primeira véspera do primeiro domingo do Advento? Não lembrei, puxei no tempo comum, né? Aí eu puxei o hino do tempo comum, aí o pessoal começou a se olhar assim, aí eu dei aquele silêncio assim, putz, não é. Vamos achar um hino aqui agora, né? Eu fiquei procurando lá no breviário, alguém me jogou um breviário já arrumado, porque viu que o negócio ia ser difícil. Continuou. Terminou o hino, beleza, né? Aí o rapaz foi puxar a antífona. E quem disse que ele puxou a antífona do tempo do Advento? O cara vai lá e puxa do tempo comum. Aí todo mundo se olha de novo e fala, poxa, né? Agora a gente vai acordar. Aí o cara, beleza. Aí chegou na hora das preces. E de novo puxaram do tempo comum. Hat-trick. Tava todo mundo muito perdido ali no negócio. Ninguém tinha dado noção de que tava aquela, como é que chama? A coroa do Advento. Tava no meio da capela e ninguém tinha se ligado que ia começar o Advento. Porque assim, né? É que assim, tem aqueles que são responsáveis pela liturgia e que acabam errando, né? Mas o mais engraçado são aqueles que não são responsáveis,
que tá errado, mas ele tu olha pra ele, ele tá firme ali, achando Ele que continua firme, né? Vai dar onda. continua firme, ele Aham. canta os salmos e tudo. E nem sabendo onde tá. Sim, tem muito isso é verdade. Gabriel, né? Tinha um aqui que conseguia até ler depois da. Conseguia Não ler fala assim do através das mano, folhas, né? tadinho. Só porque ele não virava folha quando acabava o abraço aí. salmo. Todo mundo girava a folha. Né? Quem nunca deu uma cochiladinha no meio da oração? Eu também não consigo, né? consigo, mas às vezes dá uma moscada, dá. Mas que tu esqueceu que uma vez que tinha o cântico evangélico da missa, tu esqueceu, não dormiu, mas tu esqueceu que tinha. Ah, isso é verdade. Isso é verdade. Desculpa, mas aquele silêncio de 5 minutos depois da comunhão. Não, mas o melhor mesmo é o cara dormir puxando a primeira dezena do terço, né? Agora, o bom mesmo, Bach, é o cara dormir durante as dezenas que ele não tava puxando, ele, quando chega a vez dele, ele consegue acordar, rezar a dezena que era a vez dele e depois volta a dormir. Principalmente em viagem. Não, Zé, tu é fera, cara. Tu é fera. É, Tu consegue fazer isso, cara. daí o cara é bom, daí o cara é bom. Espírito Santo agente. Não, eu já tava até preparado pra Cada um com seus puxar a dons. dezena, porque o Zé tava com a cabeça baixa, né? Quando o Zé dorme, ele abaixa a cabeça e fica, né? Vai longe. Eu já tava preparado pra puxar a dezena. Daqui a pouco, o Zé levanta a cabeça, começa a rezar a dezena, acaba a dezena, abaixa a cabeça de novo, volta a dormir como se nada tivesse acontecido na vida dele. Não, cara. Olha, Se por isso eu falo. quiser passar vergonha, gente só morre sair vendo com um tudo. seminarista no dia, porque nunca vi, cara. Seminarista não Já pode quer ver uma passar. vergonha que já quer passar. Exatamente. Não, quer ver então? Eu acho que parece que quanto mais vai avançando na formação, pior é essa questão. Porque padre também. Padre é a mesma coisa. Tem esses momentos de vergonha. Daí agora vocês podem, se tiver vontade, vocês podem contar, assim, um momento de vergonha, ou podem dizer que foi tipo um seminarista do passado que passou, mas na verdade é vocês não têm coragem de contar, né, que a vergonha que foi com vocês, mas a gente passa uns micos de vez em quando, né, nesse seminário. Pois é. Falando nessa coisa de um seminarista, né? Eu conheci um seminarista há muito tempo que uma vez tinha estágio, não era estágio vocacional, era encontro de seminaristas no seminário. Aí tá, né? Ia ter laudes no outro dia, né? Todo mundo bonitinho, participou das laudes, né? E esse seminarista, que eu não sei quem é, e o colega de quarto dele não despertaram para as laudes. Eles realmente não sei o que deu ali, não entendi, eu acho que o despertador deles não funcionou. E eles não despertaram para as laudes. Depois eles acordaram, viram que era já, sei lá, 8 horas da manhã. E aí eles pensaram, putz, tinha laudes, né? Pois é, tinha laudes. Um olhou pro outro, daí jogaram água na cara e foram direto já pro refeitório. E estavam todos os seminaristas lá. Mas ainda bem que eles até conseguiram entrar discreto. Praticamente ninguém percebeu. Só o padre Edson que deu uma olhada assim e falou, estavam dormindo, né? Seminarista aí, né? Eu não sei quem foi. Não, perder o horário isso também perder o horário é um caso. Porque como o Bruno falou, uma coisa que surpreende para alguns, né, que eu não estou acostumado, é acordar cedo. Eu como já tinha feito faculdade, fazia faculdade de manhã, eu já estava acostumado, assim, a acordar bem cedo, assim. Acordar, sair bem cedo. Mas para quem não tá acostumado, de repente, ter que estar, sei lá, 6 horas da manhã na capela, de cedinho... Essa questão de acordar cedo, pra mim teve duas fases. Esse ano eu tô tranquilo, assim, tô acordando bem, mas né, eu antes era de uma congregação religiosa, fiquei 3 anos lá, e eu passei por duas fases, que no começo, quando eu me atrasava, você via que tava atrasado, dava aquele pulo assim rápido, se arrumava porque tava atrasado. Só que ao passar do tempo, eu acordava, via que tava atrasado e pensava, bom, já tô atrasado mesmo, né, então pra que correr? Eu me arrumava calminho, tranquilinho, arrumava o quarto e ia. São as duas fases, o primeiro que é o desespero, e depois já, bom, tô atrasado, já tava conformado já, né? Vida que segue. Ô Anderson, mas na tua época, vocês usavam o sino Sim, da capela? sim, pois Aquele sino lá da era uma frente da casa desgraça. 3 pra acordar? Sim. Meu Deus, acho que era a pior raiva. O cara já acordava com raiva daquele sino já.
Acho que os outros 3 não chegaram a passar por isso Já do sino, amanhecia mas já com uma quem passou com por aquele aquela seminário tendo vontade, aquele assim, sino de já não já fazer mais amanhecia com o nada. pé. Não sei se vocês vão morar na Casa Azul. Pois é, não, os caras jogavam assim, eles não tocavam. Assim, eles estavam- E queria ver quando o sineteiro ficava por muito tempo tocando sino, né? Ficava uns 2 minutos lá tocando aquele sino. Bem, bem, Na Casa bem. Azul também tinha um sino lá, só que era um sino um pouco mais Dava vontade de agradável esganar. do que aquela panela que tem na Casa 3 ali. Então, quando a gente tava eu fiz meu propedêutico, né, em Garuva, junto na paróquia de Garuva. Por acaso a paróquia de onde o Um pouco Gabriel mais Bach veio. plano, provavelmente. Padre Alberto, o reitor, ele experimentou colocar um sino lá. O sino acho que durou 2 dias, que ele mesmo tirou depois. Ele botou um sino na porta, né? Aquele sino fazia um barulhão, cara. Daí foi o sino que foi parar na comunidade, lá na matriz. Ele tirou. Aquele sino que ele usa, usado na... Não sei se usam ainda, mas usaram por um tempo lá na verdade, matriz, lá em Garuva. Primeiro ele tinha sido colocado na casa paroquial. Que era pra acordar. Não, mas, cara, era insuportável aquilo. Mas em época de seminário menor, acho que foi, assim, a época que eu mais tenho história. Que seminário menor, cara, são tudo uns capetinha, cara. Pelo menos na minha época era tudo uns capetinha, cara. Meu Deus do céu! Explodia rojão no fogo. Brincava de esconde-esconde de noite. Aí saía se atropelando tudo no meio do escuro, tudo as coisas apagadas. É só pra cá. Meu, não sei como ninguém morreu na minha época de menor, porque cada coisa que fazia, cara, tropeçava, dava com a cara no meio. Ainda bem que tinha grama. E a gente ia esconder geralmente na grama, nos matos. Mas eu mesmo cheguei a me esconder em cima de um daqueles palanques, assim, tem a passarela ali, né? Entre as casas, 1 e 2, por exemplo. E ali tem os palanques que sustentam aquele negócio. Eu me escondi, eu peguei, trepei no negócio e fiquei escondido, deitado, assim, em cima daqueles palanques, esperando. Eu não sei, quase que eu me cortei naquele negócio, só pra acabar, cara. Não sei como ninguém morreu naquela época. A gente saía pras praias, a gente ia no meio do mar, assim, tirar foto em cima das pedras. O mar vindo louco, assim, e nós indo louco também em cima das pedras pra tirar foto. É a fé do seminarista, ele sabe que não vai acontecer nada. Uhum. A fé do seminarista e o desespero do reitor, né? Então, maluco. Tá doido! Acidentes acontecem de vez em quando. Eu sou um cara um pouco especialista, principalmente quando o quesito é esporte, né? Porque é uma coisa que a gente faz bastante no seminário também, é esporte, né? A gente estuda e a gente faz um pouco de esporte também, né? Por enquanto. O Zé. Em algumas casas, Esse ano às tu não vezes sim, quebrou às vezes nada, né, não, né? Então, não. Já perceberam, né, que acho que eu até falei que dava para organizar um bolão aí, porque a galera tá da expectativa de quando que eu vou quebrar alguma coisa, porque no primeiro ano eu quebrei um dedo, no segundo ano eu quebrei um dedo também, aí tá na expectativa. Mas eu é direto, já caiu trave na minha cabeça. E leva uma bolada na cara também, furei todo o jogo. pé. Não, caiu, o Zé cai todo jogo, não adianta. Até no bolo. Caio. Sim, bolado na cara. Quebrado. E... Ainda bem que reformaram uma quadra, daí a minha expectativa de vida aumentou um pouco, assim. Antes da reforma da quadra, assim, daí aumentou um pouquinho a minha expectativa de vida. Agora posso jogar um pouco mais, né, também. Agora... Tem uma aqui de um seminarista que foi, Que não sei que quem, não sei não quem sei é, que quem. foi dividir a bola ali, mas fez uma gritaceira. Ai, 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 ai. Não, mas o mais engraçado é que rolou um delay, assim, porque ele caiu e ficou uns 3 segundos em silêncio, rolando em silêncio, e daí de repente veio o grito, assim, tipo, não foi automático, assim, não foi linkado quando deu um delay, assim, de segundos, assim. Verdade, e cara. daí ele começou a berrar. Foi engraçado, cara. Mas aí depois a gente descobriu que o cara tinha torcido o pé e ficou com o pé roxo e inchado. Aí depois os caras ficaram tirando sarro dele e daí o cara tava lá. Gente boa esse cara aí, cara. Gente boa.
Tipo, Ah, mas teve piá que já chutou a bola e bateu da tabela de basquete e o ferro voou por cima da grade e caiu no para-brisa do carro. Não sei como não quebrou o para-brisa pra ver. ainda bem que foi no carro, né? Imagina se tá alguém passando ali. Não, e tinha o cara acho que tava dormindo dentro do carro. Aí o cara levou um susto. Se fosse planejar, não dava E certo. aí, Meu Deus. o seminarista deu graças a Deus que não chegou a quebrar o para-brisa, porque foi nem na filosofia ainda. O Emanuel pegou, chutou a bola, soltou um pedaço daquele ferro, voou por cima, girando assim e bateu em cima do para-brisa. A gente, além disso, e tem esse lado do esporte, né? A gente faz esporte. Sempre tem aqueles que gostam de fazer e tem aqueles que fogem do esporte, né? No seminário, né? Tem os que gostam e tem aqueles que, né, fica rezando pra Santa Escolástica. Não no é outro que não dia, gostam, pra é que não chover na fazem hora do esporte. questão de participar, assim. É, mas é questão, assim, né? Se tiver que ir, às vezes até vai, né? Mas faz aquela intercessão pra vir a devota de Santa Escolástica ali, pra garantir uma chuvinha na hora na hora do esporte. E tem aquele que se sobrou um tempinho livre também, né? Já tá, gente, vamos... Já tá na quadra, já. Vôlei. Já tá na quadra. Vai chovendo, tá com o rolo na mão. É, já tá com o rodo. Eu falo, gente, mas a quadra tá molhada. Não, mas gente, a gente é só puxar ali a água ali, já dá pra... Só uma garoinha de leve, dá pra jogar ainda. Tem água. Qual canto? Todo ele. Aí tem aquele que entra no fazer o esporte, né? Daí ele faz 5 minutos, dele revezar. Aí sai pra tomar um banho d'água, aí depois de 1 hora. A primeira corrida tá cansado, já dá um miguezinho e sai. Já participei. Fiz esporte. O pessoal já viu que eu tava por ali, tô de boa. Mas Aí o esporte é 2h30, tem aqueles que passam pra fazer esporte, sobem as escadinhas ou descem as Expose de seminaristas aqui. meia, quando já tá no horário de acabar, já só pra dizer que passou pra fazer esporte, né? Que tá saindo pela porta da garagem pra caminhar. Fugir, né? Porque a gente tem a Danuse. A professora Danuse é uma pessoa muito querida todos os dias que ela não vem dar aula no seminário. Ela é muito querida todos esses dias. A gente ama muito ela. Vou mandar, inclusive, pra ela depois do episódio. Mas, olha, tem dias assim que não dá, sabe? Tem dias que assim a gente pensa, putz, tem Danuse hoje. Tem Danuse. Mas até que aqui em Brusque tem jogo realmente de futebol, mas no seminário que eu estava lá em Curitiba, a gente ia jogar bola, a quadra era um pouco menor que essa, parecia aquele jogo pinball, que a bola vai assim pra todo lado, era um chute pra cada lado, ali seria um pouco aí pegava na mais, cabeça um de um, mais pegava real, no né? óculos de outro, e assim a bola ia assim na quadra, era uma loucura. Aqui até que o rolo joga. Tá suave. É, seria, sim. Já quebramos o óculos de óculos, fica com o braço, reitor, já depois quebrou o cicatriza. braço. É assim, foi. Tá sabe. O que é um óculosinho, né? Então é o que eu digo, né? Todo ano é um machucado. Tem gente que É tem o dom, tem joelho, gente é que tem o dom. clavícula. Mas eu lembro que até lá no início eu fiz a pergunta pra vocês que vai surpreender. Eu dou lembro pra se que machucar. uma coisa que vai surpreender que de maneira geral foi a convivência, assim, você sempre tá com bastante gente em volta, né? E no seminário eu acho que isso é uma coisa que é mais legal, que é essa questão da vida comunitária, né? Que a gente convive com gente de tudo quanto é tipo, né? Então tem aquele cara que, né, acabou as completas, né? 9h45, 9h50 ele tá no sol, acabou, sei lá, acabou 10 horas as completas, 10h05 ele tá dormindo, se 10h06 deu um barulho, ele já tá no corredor ali, né? Silêncio, por favor. Mas tem aquele que não para nunca também, né? Tem a galera que gosta de dar uns sustos também, né? Tem a galera que sempre tem a turminha do susto no seminário, né? Gosta de pregar uns sustos nos outros. Tem pessoa que é bem tem criativa pessoal também. Isso tem tudo que é canto, né? Mas isso é uma das coisas que, assim, eu acho, às vezes se torna pesado, às vezes se torna chato, tenso, mas eu acho que é muito enriquecedor, assim, sabe, José? Porque, não só José, né? Todos os outros também. Sim. Porque se você for para pensar, se a gente não tivesse entrado no seminário, a gente não teria contato com
uns com os outros. A gente não teria contato. E, assim, todas as pessoas com que eu convivi, eu tenho muito apreço, assim, sabe? E é muito interessante pensar que a gente, por mais que tenha tantas discussões, né, tenha tantas brigas, tantas tretas, como qualquer comunidade tem, porque somos feitos de pessoas diferentes e imperfeitas, ainda assim, a gente contribui um com o outro para a formação do outro, né, cara? Seja com um ouvido, escutando o que o irmão tem a dizer, seja com um conselho, e de diversas maneiras a gente se enriquece. Esse intercâmbio de dons e de jeito de ser enriquece um ao outro, né? Os conhecimentos que a gente passa um para o outro, as experiências de vida, modificam até a nossa própria visão da realidade, né? Então eu acho muito interessante, muito legal, mesmo a convivência. Porque, né, como que é uma visão totalmente diferente, né? É uma coisa que você convive com uma pessoa no ambiente de trabalho, né, ou por um certo tempo, né, você acaba conhecendo ela, mas a partir do momento que você mora com ela mesmo, né, todos os dias e conhecendo o jeito dela, né, o modo dela ser, daí às vezes se irrita com alguma coisa, às vezes ela se irrita com você, né, é isso que vai fazendo que esse crescimento, né, que esse morar junto, né, conviver. São pessoas diferentes, ideias diferentes, gostos diferentes. Então, a todo momento, as situações dos seminários, ela faz com que você vá refletindo sobre você mesmo, e através também da atitude das outras pessoas, você vai se identificando ou não. É tudo também um autoconhecimento e um aprendizado. A experiência da vida comunitária é muito boa, sempre, e ainda mais em seminário. Sim, sim, é uma vida muito... Ela nos forma de um jeito em qualquer outro lugar, né? Porque, como vocês já falaram, né? Trabalhar com uma pessoa, você vai encontrar ela da 1h até as 9h da noite, até as 10. Vocês vão embora, cada um vai para sua casa e segue a vida, né? Opa, sim. Uma coisa interessante na vida de comunidade é que ela nos forma de uma maneira que não existe em qualquer outro lugar, né? Como vocês já falaram, conviver com uma pessoa no trabalho, você vai encontrar ela de um horário ao outro, depois cada uma vai para sua casa e tem uma vida diferente. Às vezes as pessoas são diferentes no trabalho, como são na realidade, mas ali, convivendo com as outras pessoas, a gente vê as falhas delas, a gente vê as qualidades, a gente reconhece as nossas falhas, e nisso tudo nós vamos trabalhando, né? Uma vez um pregador falava para nós em um retiro que aquele irmão que mais nos irrita se torna o nosso melhor formador, porque faz com que a gente acaba se conhecendo pelas intrigas que tem entre nós, né? Acaba que nós acabamos descobrindo mais de nós mesmos do que apenas tendo uma briguinha em vão ali, né? Realmente, o que vocês falaram, realmente, uma vez me perguntaram e falaram assim, José, o que é a melhor coisa e o que é mais difícil no seminário? Eu falei, o mais difícil e a melhor coisa é a vida comunitária, que para mim ela pega os dois lados, ao mesmo tempo que é uma coisa dificulta, mas é a melhor coisa, assim, poder essa parte da vida comunitária, né, no seminário. E é o que eu digo, quando eu vou para as férias, assim, é o que eu mais sinto falta, assim, de ter essa vivência, né, de ter várias pessoas que, com as suas particularidades, no fundo, a gente está buscando a mesma coisa, né? Eu acho que isso é muito belo, assim, né? Gente que vem de várias realidades diferentes. Todos unidos com o mesmo propósito. Tem um objetivo. Até porque se não fosse nosso propósito, é Jesus Cristo, seguir a Jesus. E foi ele que nos uniu no seminário. Se não fosse ele, nós estaríamos juntos e tendo essa experiência de vida comunitária e assim por diante. E falando nessa ideia, tipo, que a gente tocou no processo formativo, né? A gente sempre, figura muito importante no seminário é o formador, né? E não preciso ter medo agora, que não vou pedir para expor nada. Na verdade é que eu digo assim, é que eu creio, o termo para mim, que existe uma coisa que acontece que é a pegadinha do formador.
que o formador, ele tem o dom de fazer aquela perguntinha capciosa, que não importa o que você responder, o formador vai dar uma zoada em ti. E tu vai se sentir envergonhado, não importa a resposta que você dá. Eu me lembro que eu falei isso a primeira vez, quando um dia a gente estava no serviço, tinha um seminarista que a gente tinha assistido um filme romântico, Nasce uma Estrela, e tem uma música bem romântica no final tudo, e esse seminarista estava ouvindo essa música no dia do trabalho, assim, né? Botou a música para ouvir, né? Trabalhando, aquela música tocando. Daí o formador passa e fala assim: que é isso? Está apaixonado? Daí o seminarista entrou em choque, assim, né? Entrou em choque, falou: não. Daí o formador: ah, que pena, achei que você ia falar que está apaixonado por Jesus. Um dia muito especial. Essas perguntinhas capciosas às vezes acontecem assim, né? Então, eu acho que o formador tem que ter esse dom, assim, que Eu não posso opinar. No comecinho do ano, não sei se o José e o Luiz lembram, que o padre perguntou assim, né, no fim da refeição: Bruno, você é ecumênico? Daí eu falei: meu Deus, o que eu respondo? Aí eu falei: não sei, padre. Eu falei: mas, pô, Vai ter aquela acho que qualquer coisa que eu respondesse sim ou não vai dar errado, então eu não sei, padre. Aí tu... Ai, meu Deus. Não posso opinar, não sou capaz de opinar. se essa pergunta não fosse na vida real, a próxima coisa ia ser assim: Bruno saiu da sala. Não sei da sala. Se fosse possível fazer na vida real, ia ser isso que teria acontecido. Ai. Sim. Esses dias também o padre Adalberto, nosso formador, ele perguntou pra mim, né: Bruno, você prefere amor ou pão de queijo? Acho que uma pergunta que deixa Eu falei: todo mundo um pouco não tenso sei, é aquela padre. assim: ah, e Eu aí, sei ano que que você vem quer vai pão pra de outra queijo. Eu falei: fase? realmente quer pão de queijo. Aí tu fica, Bem assim. não sei. Não depende só da gente, né? Se Eu tudo quero, der né? certo, se Deus quiser. Ah, Sim. Não, ou quando você participou, eu tava na equipe de janta, daí o padre sai do nada e fala assim: quem fez a janta? E a coragem de levantar a mão e dizer, né? Fui eu. Daí tu levanta: ah, muito bom, parabéns. Ainda bem que eu sou da janta de domingo, que é só esquentar as coisas. Então, tô livre dessa. Passo suave. Bom, vou contar uma história então. A gente fala um pouco ali de vida comunitária, de várias pessoas com os seus aspectos. E eu, quando eu estava em Curitiba, no seminário, eu era muito amigo de um que era bem zoeiro. E eu sempre ia na onda, né? Meio bobinho, ia na onda. E aí, ele teve a brilhante ideia de assustar o provincial. E aí, a gente ia pra missa à noite com o provincial. E ele teve a ideia da gente entrar no carro. Tava tudo escuro assim na garagem, né? Entrar no carro atrás, ficar sentadinho e esperar o padre entrar no carro e dar, assim, né, umas boas-vindas no padre. E assim foi, eu só fui, né? A gente entrou no carro, ficou sentadinho lá, tudo escuro, quietinho. Daqui a pouco vem o padre e entra no carro. Nesse momento que ele entrou no carro, eu me arrependi muito. Eu falei: meu Deus, eu não queria estar aqui. E aí foi onde que eu, não sei, em segundos eu pensei muita coisa. Eu pensei: se a gente ficar quieto aqui e o padre ver que a gente está aqui atrás e levar um susto, vai ser pior se ele estiver dirigindo. Ou seja, vamos ter que dar um sinal, né, que a gente está aqui atrás. Foi quando eu falei: oi, padre. Mas ele deu um pulo e ficou branco assim. E quando ele olha para trás e vê a gente, eu não sei, isso é que eu pensei: agora que, né, hoje eu vejo Deus. Ele ficou branco e um silêncio mortal, assim, ele ligou o carro, deu uma arrancada no carro forte e foi assim, ó. E eu atrás e outro rapaz assim, tipo, socorro. Aí, depois de chegando na paróquia e tudo, o padre, ele realmente ficou muito bravo e o susto foi grande. E aí depois ficou aquele silêncio e ele olhou pra trás e falou: eu perdoo vocês. Depois nunca mais tocou no assunto, mas foi assim, foi hard. Eu perdoo vocês, mas não faço de novo. Foi hard.
Não façam de novo. Ainda mais com um provincial. Não é muito legal. Mas foi tenso, foi tenso. Aí me veio uma frase assim, né? Onde dois ou mais seminaristas estiver reunido, vai dar ruim. Vai dar ruim. História também no seminarista que tava querendo assustar o reitor, e o reitor tava rindo com uma sacola de pão. Ele se escondeu atrás do sofá. Na hora que o seminarista, que o reitor passou, ele grudou assim, deitou atrás do sofá, né? Aí ele grudou na perna do reitor assim e fez. O reitor pegou com a sacola e pôs dentro na cabeça dele. As coisas acontecem. Não, a gente no propedêutico, eu não participei disso, mas eu só vi a cena. Queriam dar um susto no padre. Né? E daí o que eles fizeram? Eles pegaram o quarto do padre estava aberto e, tipo, montaram numa cadeira, sabe? Tipo, pegaram meio que, tipo, montaram meio que um boneco, assim, botaram, tipo, botaram um travesseiro, sabe? Tipo, jogaram uma coberta, tinha um chapeuzinho, assim, botou em cima, tipo, mexeu meio de costa e parecia que tinha uma pessoa sentada na cadeira, sabe? Cara, eu achei que o padre ia morrer. Que ele abriu e deu um berro e ficou branco, desesperado, sabe? Porque achou que não era pra ter ninguém ali. As coisas acontecem. Agora, aqui uma vez aconteceu assim, foi que a gente ia dar um susto em um seminarista, né? Nós estávamos planejando tudo, né? Tava tudo planejado, bonitinho, né? Daí o menino tava na louça, né? E a gente ali, né, se organizando, aí um tava enrolando ele lá embaixo, e o outro tava organizando no quarto. Aí mandaram um ficar vigiando na escada, né? Aí o padre passou, olhou um na escada meio estranho, perguntou: o que tá fazendo aí? Dele: vamos assustar o menino. Aí o padre pegou, voltou lá e falou pro guri: estão planejando te assustar lá em cima. Aí eu disse: pô, padre, que estragou tanto. Acabou com brincadeira. E se vocês aprenderem a me chamar da próxima? Reitor, você não lembra. Acabou com tudo. Às vezes os reitores são mais zoeiros que os seminaristas, né? O problema não entendeu, meu? O problema não era dar o susto, o problema foi deixar o reitor Não ter chamado. deixar o reitor de fora da zoeira. Ou seja, se vocês acham que às vezes a galera acha aqui que a gente... Não, os reitores também são da zoeira também. Junto com o seminarista. Porque foram seminarista um dia também. Foi assim também, a gente lá em Curitiba estudava com a porta aberta. E eu tava assim, né, concentradíssimo, estudando com uma prova. Mas sabe quando tu sente alguma presença assim, tipo, alguma coisa assim? Quando eu olho pra trás, tá meu reitor em pé de batina, assim, né, tudo de preto. Ele tava bem atrás de mim, assim. Eu senti aquela presença, e quando eu olho pra trás, veio aquela coisa preta, assim, em pé, eu dei um pulo, assim. Mas foi também, foi zoeira da parte dele. Foi de propósito ali. Mas é isso aí, gente. Acho que vamos nos encaminhando para o final do programa. Vou contar algumas histórias. E eu espero que quem está ouvindo ali, o que a gente quis deixar claro é que nós somos seres humanos, né? O seminarista não é um ser alienígena. Né? Nós somos pessoas, então a gente brinca, a gente reza, a gente estuda, a gente chora, a gente se machuca, né? A gente faz festa também, né? A gente faz festa, né? Então, para você que talvez você possa pensar, talvez assim, pô, né? Pense talvez entrar no seminário, saiba que o seminário não é um local assim de uma ditadura, assim, onde você não tem liberdade, onde você não pode fazer nada. A gente tem regras, sim, como em qualquer lugar. Mas aqui você pode ser você mesmo, aqui. Não tem problema. Aqui a gente é livre e por mim, eu acho que todos os irmãos concordam aqui que nós somos extremamente felizes por estar no seminário. Então é isso aí. Querem dar um recado final aí, antes da gente ir para as dicas culturais? Eu só gostaria de incentivar o pessoal a dar uma chance a entrar no seminário,
Porque eu vejo que é muito comum hoje em dia o pessoal não querer nem conhecer, não querer nem ver como que é, né? Se eu não tivesse feito essa experiência de mesmo ser descompromissado, querer ver como que era, eu não teria entrado no seminário. Então, eu gostaria de incentivar o pessoal a se dar essa oportunidade. Porque é uma coisa que vai refletir na tua vida. E se você ficar indeciso, não vai fazer bem para você. Se você ficar Pois é, eu sempre acho que a naquela maioria dúvida, de e se nós eu não tivesse, tínhamos e se eu certeza do tivesse? que queríamos quando fizemos nosso primeiro estágio vocacional, né? Então, a dúvida é normal, assim, não é que você já tem que querer ser padre desde criança para entrar no seminário. Eu mesmo senti o meu chamado um ano antes de conhecer o seminário, propriamente dito. Aí eu conheci o seminário, gostei, fiz os estágios vocacionais e entrei. Mas não é que eu entrei com a certeza, assim, eu entrei meio, vamos ver como é que vai ser, né? Agora já Deus vem confirmando cada vez mais minha vocação, mas não é uma coisa que vai ser do nada, assim, você vai ter a certeza de um dia para o outro. Não é assim que funciona, né? Isso aí. Bem isso. E não importa também a idade, né? Porque realmente eu e o Luiz aqui somos provas, entramos um pouco mais tarde, depois do seminário, depois de ter feito faculdade, ter trabalhado, tudo, né? E aí veio o chamado e a gente entrou, estamos aqui também. Então, não importa se você é novinho, não importa se você é um pouco mais velho, não importa. Se você sentir, assim, um pouquinho de vontade, nem que seja só para conhecer, às vezes. Às vezes basta conhecer, então dá uma chancezinha ali, né? E conhecer o seminário. Então, é isso. Agora nós vamos para as nossas dicas culturais. Então, Anderson, o que você tem aí para sugerir? Pode ser qualquer coisa aí, série, filme, livro, música. Então, eu vou indicar um livro que eu li recentemente, se chama Como a Igreja Católica Construiu a Civilização Ocidental. Um livro que foi indicado pelo nosso professor de História da Igreja, e é um livro muito bom. Ele vai esclarecendo algumas coisas que, às vezes, no nosso ensino médio não foi tão bem explicado, ou ficou algumas dúvidas, né, sobre a igreja em si, e ela, durante todos esses séculos de existência, como que ela foi moldando a nossa cultura que a gente tem hoje em dia, aqui no Ocidente, né? Eles vai falando sobre como os monges influenciaram, como os padres influenciaram a ciência. Então, é um livro bem interessante para todos que desejaram conhecer um pouco mais sobre a igreja. Luiz? Eu quero indicar uma série, ela é o Brooklyn Nine-Nine, uma série de comédia muito engraçada, então é muito bom porque tem bastante pegadinhas, eles gostam de brincar um com o outro, dá bastante ideias aqui pro seminário. Bruno, sua dica? Olha, eu pensei um pouco mais assim na questão vocacional e eu acho que não seria bem esse algo específico, mas aqueles que buscam, né, esse caminho, têm curiosidade, eu gosto muito de ver testemunhos vocacionais. Eu acho que no YouTube, assim, tem bastante, principalmente de seminários, tem canais católicos, então testemunhos que o testemunho ele arrasta, é diferente do que histórias assim criadas. Então acho que fica assim uma dica assim para aqueles que buscam, né? E para começar, você lembra de algum específico assim que te tocou em especial? Assim, testemunho? Assim, cabeça. É um que, já que você falou de testemunhos. Eu lembro muito que foi um próprio jovem que, antes dele entrar no seminário, ele falou que ele estava em dúvida, muita dúvida, e um padre falou para ele assim, no momento de oração, era num retiro, falou que para ele assim, todo o tempo gasto para Deus não é tempo perdido. E essa foi uma frase que motivou muito ele. E essa frase também, depois que ele me contou isso, essa frase, né, ela me motiva também. Eu assim, de certa forma, tomei posse da frase. Todo tempo gasto para Deus não é tempo perdido. E até são coisas pequenas assim, né? Não precisa daqueles testemunhos extraordinários para que a gente veja que Deus está agindo. Isso. Gabriel Bach, qual a sua dica? Tá mutado.
consegui desmutar o microfone. Bom, minha dica cultural é esse livro, Na Escola do Espírito Santo, de Jacques Philippe. E eu achei ele muito interessante porque ele mostra pra gente, ele vai dando dicas de como reconhecer quando uma ação é do Espírito Santo. Então, pro meu recado de antes, eu acho que isso é bem oportuno, né, de saber discernir a vocação. Então, eu gostaria de deixar essa dica, porque eu acho que pode auxiliar muitas pessoas em saber qual que é a vontade de Deus na vida, reconhecendo também pelos frutos, né, e pela persistência que essa nova coisa que está sendo suscitada na tua vida pode gerar. Então, é isso. Obrigado pelas dicas de vocês, e eu também vou dar minha dica. Minha dica vai ser a série The Chosen, uma série americana sobre a vida de Jesus, dos evangelhos, né, de seus discípulos. Está sendo lançada a segunda temporada agora, e sinceramente, assim, para mim, a melhor produção já feita, a melhor produção audiovisual já feita sobre Jesus, assim. Ela é muito bem feita mesmo, e muito fiel à mensagem que o Evangelho traz, assim. Então, fica a minha dica aí para vocês. Então, meus irmãos, muito obrigado por ter aceitado esse convite, tá? Estarem aqui comigo, né? Para os ouvintes do Café Católico, a gente convida lá para vocês entrarem no nosso Instagram, seguir lá no café.católico, curtir, comentar lá no nosso post lá, ajudar a compartilhar também esse episódio. Pode ser ouvido pelo site do Anchor, que está lá na bio do Instagram, também ouvido no Spotify, no Deezer, Google Podcasts e outros agregadores de podcast. Então, nos siga lá, dê o seu feedback também sobre o programa, dê também sugestões de temas também, de coisas que a gente pode tratar aqui. Então, um abraço, então, muito obrigado, um abraço a todos os ouvintes, e até o próximo Café Católico. Para estar a seu serviço, para te adorar, para te glorificar, para te exaltar e te honrar com a nossa vida. Assim seja. Amém. Eu quero ser escravo de tuas promessas, meu Deus. Eu sou escravo de tua promessa, feito pra amar até o fim. Eu sou escravo de tua promessa.